Oi, gente, eu sou o professor Sérgio Oliveira. Sejam bem-vindos ao canal Professores do Brasil. Outro dia, um amigo e irmão, sabendo que além das aulas de geografia, eu também trabalho com atualidades no ensino médio, me mandou uma mensagem na qual dizia não compreender o que está acontecendo com o Brasil. Ele disse que não entende como figuras historicamente alinhadas ao capitalismo e ao liberalismo estão sendo apontadas como inimigas desse governo, sendo chamadas de comunistas pelos seguidores do presidente. Empresas da grande mídia tradicional, como as organizações Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, também estão sendo chamados de comunistas. E tudo isso, para ele, parece uma verdadeira loucura. E é. Sendo assim, em mais um vídeo da série O Professor Explica, eu vou tentar resumir o que levou a toda essa confusão, na qual até aliados responsáveis pela eleição de Jair Bolsonaro parecem estar pulando do barco, fazendo parecer que apenas os seguidores do presidente são os legítimos representantes da direita brasileira. E o resto, tudo comunista. Só que é tanta coisa que não dá para tratar tudo num único vídeo. Então, essa vai ser a primeira de duas partes dessa história. O que vem acontecendo com a política brasileira de 2013 até 2019 é o tema deste vídeo que está começando agora. Antes de começar a contar essa história, é necessário falar um pouco sobre o Partido dos Trabalhadores. Sim, goste você ou não, eu vou ter que falar do PT e dos seus governos. Sem isso, fica difícil entender a fundo toda essa história. O PT foi fundado em 1980 e desde o seu surgimento atraiu o carinho de uns e o ódio de outros. Por sua origem nas causas operárias, você já imagina que para uma parte da sociedade brasileira o partido representava o comunismo. De fato, na sua gênese, o PT dos anos 80 estava muito ligado a uma agenda socialista. E como essa era uma época ainda dominada pelo contexto da Guerra Fria, boa parte dos brasileiros, inclua-se aí a classe média, o empresariado e os militares, viam o PT como uma ameaça ao Brasil. Quando Lula foi candidato à presidência pela primeira vez em 1989, o discurso de seu adversário, Fernando Collor de Mello, foi bem pautado no combate ao comunismo. Inclusive, uma das falas do candidato Collor na época foi a seguinte: sim, no dia 17 nós vamos dar um não definitivo à bagunça, à baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar sim à nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela, azul e branca. Vamos cantar o nosso hino nacional. Você já ouviu algo parecido em algum lugar, né? Porém, o Lula e o PT, que venceram as eleições em 2002, estavam muito distantes daquela liderança sindical dos anos 70 e 80. Desta vez, o Lulinha Paz e Amor se aliou aos grupos que sempre representaram um verdadeiro poder político brasileiro, os grupos herdeiros das oligarquias, os mesmos que comandaram a economia e a política brasileira desde o início da República. Ou, como diz o Humberto Matos do canal Saia da Matrix, o real poder do Brasil. Então, este novo PT flertou com este grupo e também com um estado de bem-estar social, que sempre fez parte dos seus objetivos. E foi assim que o PT governou. Enriqueceu bancos, grandes latifundiários, liberou o uso de transgênicos, bancou a transformação de faculdades privadas em mega empresas do setor universitário, com ações na Bolsa de Valores e tudo. Ao mesmo tempo que não abria mão de seus projetos sociais, do aumento da escolaridade média do cidadão e do fortalecimento do mercado interno, com o aumento do poder de compra do cidadão, inclusive da classe média, que historicamente paga as contas das diversas crises que passamos e dos erros dos governos anteriores. Mas convenhamos que tem hora que parece que ela pede por isso, né? Lula se tornou uma espécie de versão 3.0 beta do pai dos pobres e mãe dos ricos. Porém, isso não fez com que a desconfiança desaparecesse, em especial daqueles que viram o partido surgir e viram também a eleição de 1989. A classe média suportou a presença de Lula na presidência enquanto as condições de emprego e consumo foram positivas. Enquanto deu para viajar para o exterior, conhecer a Europa, ir com os filhos à Disney, tudo ia bem. Porque até ali, a maioria só conseguia mandar os filhos para a Disney como presente de 15 anos pelas excursões da vovó Estela. Só os velhos vão lembrar. Com isso, também surgiu o que Gessé de Souza chamou de pobre remediado, ou seja, a nova classe média. O pobre
passou a ir ao shopping, ao aeroporto, e não só para ver os aviões pousando e decolando como nos tempos da minha infância, mas como opção as longas viagens de ônibus. O Nordeste, vejam só, virou uma área de atração de mão de obra desempregada saída de São Paulo. Isso como resultado de investimentos estruturais, como o Porto de Suape, em Pernambuco, que representou um boom econômico para o estado. E depois você diz que o nordestino votou no PT porque é burro ou pelo Bolsa Família. Goste você ou não, muita coisa mudou no Brasil do Lula. Porém, essa lua de mel não durou tanto tempo assim. Em 2010, Lula passou a faixa presidencial para Dilma Rousseff. Ao mesmo tempo que a crise econômica criada com o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos atingia o mundo. Todos sabíamos que cedo ou tarde essa crise atingiria o Brasil. Bastava saber se ela seria uma tsunami ou uma marolinha. Segundo o próprio Lula, seria uma marola. Mas para aquele tio do grupo de WhatsApp da família, foi a maior crise da história do país. Eu tenho curiosidade de saber onde é que essas pessoas estavam nos anos 80 e 90. Na Suécia, talvez? Algo que ficou claro desde o início é que Dilma não era nem de longe uma articuladora política tão habilidosa quanto o seu antecessor. E é claro que isso iria resultar em problemas, né? Em 2012, a crise começa a atingir o país, que mesmo assim continuava uma intensa onda de consumo. E esse lapso de 4 anos para nos atingir tem muito a ver com o reforço do mercado interno, promovido nas gestões anteriores, através daquele esforço do Estado de bem-estar social. Lembra dele? Um exemplo disso foi o caso da redução do IPI para os automóveis e para a linha branca de eletrodoméstico, lavadoras, geladeiras, etc. Quando o mercado externo estava em baixa e se fez necessário redirecionar o excedente da produção. Nesse caso, o mercado interno, ou seja, o trabalhador em geral, teve poder aquisitivo para aproveitar os descontos e comprar seus produtos novos. Porém, algumas consequências da crise são inevitáveis, como o aumento do preço dos combustíveis, que vinham sendo artificialmente controlados pelos subsídios do próprio Estado, e também o consequente aumento das passagens urbanas. E é aí que a nossa história começa. Em junho de 2013, os trabalhadores paulistanos foram às ruas, após uma série de manifestações que vinham ocorrendo desde o ano anterior contra o aumento das passagens urbanas em capitais como Rio de Janeiro, Natal e Goiânia. No dia 13, a polícia paulista reprimiu com violência os manifestantes, que através das redes sociais denunciavam os abusos de poder. Isso inflamou as massas em diversos estados. Nas capitais e no interior, o povo foi às ruas, levando dessa vez outras bandeiras. O foco agora era o combate à corrupção. Os partidos políticos foram rejeitados pelos manifestantes. No início, a grande mídia reagiu como de costume, condenando os manifestantes e mostrando apenas as reações daqueles que não aceitaram apanhar calados dos policiais e que partiram para cima da tropa. Essa postura já estava há muito tempo no DNA da grande mídia brasileira, em especial da sua maior representante, a Rede Globo de televisão, que havia apoiado todos os governos anteriores, inclusive do Collor e do Lula, de acordo com os seus interesses e conveniência. Porém, dias depois, alguém, não se sabe onde, percebeu que aquela era a oportunidade ideal de queimar de vez a imagem do governo de cunho popular e acabar com a farra da esquerda no Brasil. Daí, os jornais passaram a apoiar as manifestações que se espalhavam por todo o território nacional. Quem aí se lembra do Arnaldo Jabor, no Jornal da Globo, descendo o malho nos manifestantes para dias depois dizer que errou? Mas afinal, o que provoca um ódio tão violento contra a cidade? Só vimos isso quando a organização criminosa de São Paulo queimou dezenas de ônibus. Não pode ser por causa de 20 centavos. Eles são a caricatura violenta da caricatura de um socialismo dos anos 50 que a velha esquerda ainda defende aqui. Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos. Amigos ouvintes, outro dia eu errei. Sim. Errei na avaliação do primeiro dia das manifestações contra o aumento das passagens em São Paulo. Falei na TV sobre o que me pareceu um bando de irresponsáveis fazendo provocações por causa de 20 centavos. Era muito mais que isso, pois eu fiz um erro de avaliação. As principais características dessas manifestações eram a espontaneidade, o apartidarismo e, infelizmente, a falta de liderança. O que abriu espaço para que grupos e pessoas do mais alto grau de oportunismo político surgissem para organizar os movimentos que
que se seguiram até 2014, agora com a intenção de impedir a reeleição de Dilma Rousseff. Foi quando apareceram grupos como o Movimento Brasil Livre e o Revoltados Online, e figuras como Joyce Hasselman, Ana Carolina Campanolo e, surgindo do limbo do obscurantismo, o ex-ator pornô Alexandre Frota. Esse último havia se tornado um defensor da moral e da família brasileira. Todos de olho em uma vaguinha, quem sabe, no Congresso. Coisa que a maioria conseguiu em 2018. As manifestações de 2014 não refletiam nem de longe os anseios daquela galera que foi espontaneamente às ruas no ano anterior. Agora eram manifestações polarizadas. De um lado, todos vestidos com a camisa da seleção brasileira contra a corrupção do PT, defendendo a família tradicional, a moral e a cristandade. Alguns pedindo a volta da ditadura, da tortura, e outros até uma intervenção dos Estados Unidos. E aí, ai de quem ousasse passar por eles vestindo algo vermelho. Do outro lado, as cores e bandeiras dos partidos de esquerda tremulavam. Os grupos e minorias identificados com as causas da esquerda também estavam lá, em defesa da presidente Dilma. Enquanto isso, os partidos representantes da velha direita, do real poder, se recolheram e ficaram esperando para ver no que ia dar, articulando para que o seu candidato, Aécio Neves, vencesse as eleições de 2018. E o resultado todo mundo sabe. Venceu Dilma Rousseff com uma pequena margem de votos e a sociedade se polarizou ainda mais. No mesmo ano, teve início a Operação Lava Jato, herdeira de uma sequência de operações da Polícia Federal que vinham investigando a compra de votos no Congresso, os escândalos financeiros e o tráfico de influências nos escalões do poder. Como essa operação ganhou os holofotes, projetando até a imagem de figuras tratadas como heróis do judiciário, as demais operações foram esquecidas pela população. Até porque essa tinha como um dos seus principais alvos o partido que estava no poder. Um prato cheio para quem agora ia às ruas exigir o impeachment de Dilma Rousseff. Aliás, um prato cheio também para todos aqueles que articulavam pela queda do PT e pelo retorno do real poder ao Planalto. Entre eles, a grande mídia tradicional, Rede Globo, Folha de São Paulo, Estadão, entre outros. Entidades incomodadas com a persistência da presidente em levar adiante os investimentos sociais à custa de um déficit fiscal, investiram pesado a partir dali para que a imagem da esquerda pudesse ser associada não mais às conquistas sociais, mas a uma crise que, nas palavras de todos eles, era a maior da história, o que representava uma tremenda desonestidade intelectual de quem a anunciava, já que estávamos anos-luz dos problemas econômicos dos anos 80 e 90. Mas a falácia da pior crise de todas encantou uma geração que já nasceu e cresceu sem conhecer a inflação, tendo acesso aos bens de consumo, vendo papai trocando de carro todo ano e indo abraçar um Mickey Mouse no Magic Kingdom. Ah, vale ressaltar que ao final das eleições de 2014, o deputado federal e comentarista dos programas da Rede TV, Jair Bolsonaro, anunciava a sua intenção de ser candidato à presidência em 2018, o que de início foi visto como uma piada, mas que diante da crescente polarização da sociedade, começa a ser visto como uma opção para tirar o PT do governo. O que de fato aconteceu em 2016, quando ao fim de um processo que nada conseguiu provar sobre as tais pedaladas fiscais da presidente, o Congresso Nacional aprova o impeachment de Dilma Rousseff pelo conjunto da obra, segundo a fala de vários deputados da época. Mas eu não vou entrar no mérito de explicar se foi golpe ou não. Aliás, sobre esses conceitos de golpe e revolução, tem um vídeo aqui no canal que explica direitinho cada um deles. Depois você vai até lá e dá uma olhada. Aqui vale um destaque também para a fala do então deputado Bolsonaro durante o seu voto a favor do impeachment, que ganhou de vez a simpatia dos radicais de direita que sonhavam com a volta dos militares ao poder e daqueles que se polarizavam a cada notícia sobre a Lava Jato na mídia. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O impeachment se confirmou, Michel Temer assumiu como presidente e tudo aquilo que já parecia louco demais para ser verdade se intensificou. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, com a segunda parte dessa história. Enquanto espera, você pode dizer aí nos comentários como você se posicionou nessa época. Se você foi às ruas nas manifestações de 2013 e o que você pensa do que foi dito até agora. Então, até a semana que vem, um beijo e um abraço para você e tchau!